Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é um grande e maravilhoso privilégio quando nós podemos nos sentar juntos para meditarmos na pura palavra de Deus, pregada pelo profeta de Malaquias, capítulo 4, o ensinador de justiça que veio para trazer a restauração completa de toda a verdade que estava profetizada por Deus para ser revelada nos dias da voz do sétimo anjo. Esse é o tempo da restauração completa de tudo aquilo que foi destruído durante essas eras denominacionais, como está apontado em Apocalipse 1, 2 e 3, e de acordo com a história da igreja. Mombrana disse que ele era o homem mais feliz que ele conhecia, porque Deus tinha revelado para ele o grande mistério, que o Mombrana chamou de a grande obra-prima, que envolvia a parábola do grão, quando Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morresse, ficaria ele só, mas se ele morresse, produziria muito fruto. Somado a essa parábola, nós temos a parábola do semeador, onde Jesus mostra os 4 tipos de terrenos, e também aprendemos que a verdadeira noiva de nosso Senhor Jesus Cristo é aquela que tem o seu coração preparado por Deus para receber a semente da palavra falada. Veja, Jesus disse em São João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Dessa forma, a parábola da semente é tão preciosa que ela abre o nosso entendimento. Então veja, o grão de trigo, Jesus Cristo, caiu na terra, morreu, mas ele se levantou, veja, na ressurreição, no primeiro dia, e trazendo aquela vida que estava dentro dele para dentro da igreja. E a exemplo de Jesus Cristo, a igreja faz as mesmas obras ou passa pelos mesmos caminhos que Jesus passou. Ela foi perseguida, morta nas arenas, até que foi totalmente sepultada na era da Idade Média, quando chega a era de Tiatira. Mas, veja, a vida se esconde na raiz, como nós temos aprendido. E Jesus é a raiz de Jessé. Então havia uma profecia da restauração de tudo aquilo que havia sido destruído durante as eras passadas, as eras negras. Veja, então Deus traz a restauração e começa a era da reforma, quando Lutero se levanta para pregar a justificação pela fé. Logo, Lutero morre e veja, e se levanta John Wesley. Ele traz então a segunda obra da restauração, a santificação. E ele prega que sem santificação ninguém verá Deus, preparando a igreja para a próxima era, que era a era pentecostal, a restauração dos dons. Veja, até que chegasse aqui no tempo do fim, a era da palavra manifestada, a palavra feita carne. Mas, tomando a parábola do grão, veja, Lutero, veja, está representado no broto da planta. Aquele broto que se levanta após a morte do grão. Veja, seguindo então a restauração, sobe até a borla ou a florada, que está representando a era de Wesley. Veja, seguindo o crescimento da planta, veja, chega até a casca, que representa a era pentecostal. Mas veja, isso é muito importante entender. Veja, quando aquela era se organiza, veja, somente a noiva sobe para a próxima era. Veja, logo após a morte de Lutero, quando vieram aqueles que queriam guardar a mensagem de Lutero e se organizaram, a noiva sobe até a era de Wesley. Da mesma forma, depois da morte de John Wesley, vieram aqueles que organizaram aquele movimento. A noiva sobe até a era pentecostal. Veja, da mesma forma, quando eles organizaram a era pentecostal e disseram que as línguas eram a única evidência para ter o Espírito Santo, eles se organizaram e morreram. Mas a noiva sobe até a era do grão, que é a manifestação da palavra, outra vez agora em forma de grão, a palavra. E agora não tem mais como organizar. É o fim. Chegou a era do grão. Então, tomando essa analogia, em Deuteronômio 16, nós vamos ter uma pequena palavrinha que vai nos ajudar a identificar aonde está o verdadeiro lugar para adoração nesse dia em que nós estamos vivendo. Vamos lembrar que Jesus disse aos fariseus, em Mateus 15, que eles estavam adorando a Deus em vão. Ele também disse para a mulher do poço, vocês adoram o que não sabem. Então são duas coisas importantes, adorar em vão, consequentemente, aquilo
não traz nenhum efeito para as nossas vidas espirituais. A outra é adorar o que não sabe. Veja, vai aqui, vai ali, vai lá e não sabe o que está adorando. Então veja, guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos. Veja, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Agora aqui está a frase que eu quero tomar. Veja, também da carne que matardes à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. De modo que nós não podemos trazer o ensinamento de uma era passada para a era presente. Porque aquilo morreu, a exemplo do talo, a exemplo da casca. Veja, a vida segue adiante. E somente a noiva seguirá em frente até chegar à perfeição. Então diz assim o profeta na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração. Agora, até mesmo Lutero, o qual tinha a verdade, e ensinou à igreja, o justo viverá da fé. Veja, você não vai querer se agarrar a isso, sendo a doutrina completa na era metodista. O que você fará? Veja, quando chegou a próxima era, a mensagem de Lutero apenas não servia mais. Tinha que juntar ela com a mensagem metodista. Depois com a mensagem pentecostal. E agora com a era completa da palavra. Veja, queimará isto com fogo. Do que foi esse tipo? A denominação que sai dessa palavra é uma casca. O talo, as palhas, tem que ser queimada com fogo. Essa parte denominacional pela qual passa não deve ficar, tem de morrer. Veja, não a deixe até o amanhecer de outra era, queime-a completamente. Veja, ele está falando agora a noiva aqui, só a noiva, avançando através de cada era. Veja, parágrafo 175, agora, veja, não deixe nenhum pão, não deixe nada do sacrifício, ou leve de uma era para outra. 176 agora. Tentam voltar e dizer, abre aspas, bem, agora, nós somos luteranos, queremos vir até aqui. Você tem de morrer para esta era luterana para nascer na era de Wesley. Você tem de morrer na era de Wesley para nascer na era pentecostal. Veja, e você tem de morrer na era pentecostal, veja, não deixar nada dela de resto, queimá-la com fogo, porque será queimada como o talo do qual o trigo sai. O talo, a denominação, tem de ser queimado. Desse modo, não traga sua denominação para a nova mensagem. Veja, esta é a palavra agora. Aquilo é o que se denominou o talo, né, a borla, a florada, a casca. Veja, e ele transportou isso mesmo. Todavia, isso passou para cá, então o talo morreu. E foi um portador à denominação. Mas a palavra segue adiante? Sim, a palavra segue adiante. Então nós aprendemos algumas coisas muito importantes aqui. Que todo o sistema religioso serviu, a exemplo da planta, para carregar a vida até que chegasse o grão. Mas toda a palha depois morreu ao se organizar. Ao se organizar, morreu. Então tem que ser queimada a exemplo da palha. Veja que obra-prima, que espetáculo, que sabedoria, que plano predestinado. Aprendemos mais uma coisa, não podemos trazer para dentro da noiva as mensagens passadas, especialmente agora a mensagem pentecostal dos dons, das manifestações dos dons. Veja, próxima coisa muito importante, isso é muito importante, só a noiva avançará para o estágio seguinte no exemplo da planta, subindo, sempre subindo para o estágio final. Veja, então somente a noiva chega à era da palavra e o único lugar provido por Deus para adoração neste dia é ao redor da palavra manifestada
completa, aperfeiçoada, a exemplo do grão. Veja aonde está a manifestação completa de Jesus Cristo, porque a mensagem é Jesus Cristo, manifestado, a palavra ressuscitada em sua pureza, em sua totalidade. Pense nisso. Que privilégio. Somente a noiva chegará à perfeição. Então nós encontramos o único lugar provido por Deus para adoração, que é ao redor da palavra manifestada, feita carne, o grão. Veja, porque não tem como se denominar. Pense nisso. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.